Bem-vindos novamente, alunos da EFON, da turma 3MA e 3MB, a nossa disciplina PS01, Proficiência em Embarcações de Sobrevivência e Resgate no Mar. Me chamo professor Edson, sou capitão de cabotagem, professor da área de náutica do Ceaba. Vamos voltar a falar do equipamento de segurança de navegação disponível em embarcação rápida de salvamento. Voltando à aula anterior, ao final da aula anterior, que eu falei sobre equipamento de navegação. Então, uma bitácora com uma agulha magnética eficaz e seja luminosa dotada de um sistema de iluminação adequado. Então, tem que ter a bordo do RFB, né, esse equipamento de segurança, essa agulha magnética que eu mostrei aqui na aula anterior. Aqui é a parte da bitácora, certo? E aqui a agulha magnética aqui. Bitácora é o suporte, onde prende a agulha magnética, esse suporte, junto com essa carenagem aqui, ó. Parte aqui redonda que prende esses parafusos, e ela é móvel, né? Fica balançando conforme o balanço da embarcação, ela fica balançando para manter a estabilidade, né? Então aqui, isso aqui é um estabilizador, é como se fosse um estabilizador. Então aqui é o rumo da embarcação, rumo magnético da agulha, rumo da agulha padrão, no caso, rumo da agulha magnética, que não é o rumo magnético, como eu já falei na aula anterior, é o rumo da agulha já com o desvio da agulha, por causa dos efeitos de eletromagnético da embarcação, em cima do campo magnético da agulha. Então, aqui é o rumo 90 graus, 120, e aqui é refletido, o que está aqui na parte de volante da agulha magnética, aqui atrás é refletido, no caso, né? É o mesmo rumo ao contrário aqui, refletido aqui no espelho, como se fosse um espelho, o timoneiro ficar observando aqui o rumo da embarcação aqui. Então, no caso aqui, ó, 90, cada tracinho desse corrigindo, eu tinha falado que era em 10 em 10, não é? Cada traço aqui é de 5 em 5, tá? Eu fiz uma observação aqui antes de começar a aula, e vi que cada traço desse aqui é 5, 10, né? E vai aqui, ó, por exemplo, 90, 95, 100. Então o rumo aqui é 100. Aí eu tô aqui com o rumo 100 aqui, ó. Rumo 100 aqui é aqui 100 aqui, 100. Aqui é 105, 110, 115, 120. Então cada traço desse aqui é 5 graus. Então essa é a nossa agulha magnética. A agulha magnética também pode ser esse tipo que é encontrado a bordo dos navios mercantes. E também pode ter no RFB dentro de uma caixa lá, na embarcação, na frente do timão. Então aqui está marcando aqui a rosa dos ventos, né? Então aqui, ó, 360 graus é o norte magnético da agulha. Norte magnético da agulha é 360 graus, ou 00 grau, rumo do norte magnético, né? Como eu falei, que o norte magnético ele está na direção da onde está a declinação magnética. Ele é defasado do norte verdadeiro da Terra, que é o nosso norte geográfico. Então aqui ela contaram de 0 a 360 graus. Aqui no caso já está cada tracinho aqui, vai de 1 em 1 grau. 10 graus, aqui é 5 graus, 10 graus, 15 graus, 20 graus e assim por diante. E aqui são os pontos cardeais, ó, da rosa dos ventos, rosa de manobra, né? Ou rosa dos rumos. Aqui é nordeste, aqui é leste, aqui é sudeste, aqui é sul, sudoeste, oeste, noroeste. Se eu disser assim, faz o rumo aí, marinheiro, o timoneiro, de rumo nordeste, aí ele vai puxar aqui nordeste 45 graus, ó, 45 graus aí. Então, isso aqui vai correr para cá, o bote vai manobrar para boreste, e esse rumo aqui vai correr para cá, vai ficar 45 graus bem aqui na frente. Esse aqui vai correr para cá e esse aqui vai correr para cá, que eu estou manobrando para boreste. Então, a agulha magnética consiste em uma haste ou várias hastes de ferro imantada, disposta por baixo de um círculo de 0 a 360 graus, denominado de rosa dos ventos, suspensa por um estilete de forma a poder girar livremente e, portanto, dar indicações de direção, relação, direção de referência na superfície da Terra. Direção essa que denomina-se de norte magnético da Terra. Então, esse eixo aqui, esse desenho aqui, ele aponta para o norte magnético da Terra, devido à declinação local magnética da Terra, onde a embarcação está. E aqui é a nossa agulha magnética. Eles falam aqui de vários ímãs que tem aqui embaixo, e aqui no centro tem um estilete que sustenta essa parte móvel aqui. Então isso daqui gira, e aqui dentro dessa agulha magnética tem um líquido, né? Um líquido que é um tipo de água, esqueci o nome agora, tipo uma água tipo mineral, mas não
é mineral, é apropriada para esse tipo, para evitar o congelamento. Então ela é misturada com álcool etílico, então ela evita o congelamento. No caso de navegar lá para a Banda do Norte, lá na Europa, onde tem neve, aquele negócio todo. Então a água aqui dentro, que onde gira o cartão, e no estilete que está aqui por baixo da agulha magnética, e lá tem também as barras de imantada, né? Ferro imantado da agulha magnética. Então ela gira livremente aí para poder, na hora que for guinar a embarcação, ela apontar na direção certa, porque a direção da proa da embarcação é para cá, certo? Mas quando for girar por rumo a 45 graus, essa rosa ela vai manobrando para cá, ela vai girando, vai parar aqui apontando 45 graus. Porque no caso aqui a embarcação está, no caso, com rumo de 360 graus, ou 00 grau. 360 graus é a mesma coisa que 00 grau, norte magnético. Então minha proa está no norte magnético. Se eu guinar para 45, esse rumo vai bater para cá, para frente aqui. O zero da rosa dos ventos deve coincidir com a ponta do ímã, o qual aponta para o norte magnético. Quer dizer, o ímã está aqui, né? De dentro na agulha, lá é dentro, o ímã está, a direção do norte magnético está para cá, apontando para o norte magnético da Terra, né? Conforme a declinação magnética lá do local. E a declinação magnética consiste na diferença entre a direção do norte verdadeiro e a direção do norte magnético. Nós já mostramos lá em aula anterior, né? Que aqui é o nosso norte geográfico, que é o norte verdadeiro. E aqui a declinação magnética, que no caso está 14 graus para oeste, para a esquerda do norte verdadeiro, certo? E aqui o norte magnético da Terra, no caso. O valor da declinação magnética de um determinado local é encontrado no interior da rosa dos ventos, das cartas náuticas, relativas a este local referidas a um determinado ano. Consta ainda no interior das rosas o valor da variação anual da declinação magnética, permitindo calcular o seu valor para o ano em curso. Quer dizer, está aqui nas cartas náuticas, carta náutica, aqui está o norte verdadeiro, que é o 0 grau aqui, essa parte externa aqui, ó, a carta náutica da rosa dos ventos, ou rosa dos rumos, é a rosa do rumo verdadeiro. E essa parte interna aqui é a rosa do rumo magnético, essa parte aqui. Então essa parte aqui é o meridiano da Terra, essa parte aqui, onde tem o zero. Então vai de 0 a 360 graus, quer dizer, o rumo verdadeiro vai de 0 a 360 graus. Então esse é o rumo da carta náutica aqui, que você tem que riscar na carta náutica para traçar o rumo do navio ou da embarcação. Já esse rumo interno, que é essa parte aqui, varia de 0 a 360 graus também. E essa declinação aqui, esse norte aqui, essa ponta aqui dessa agulha está apontado para o norte magnético. Então essa parte aqui está apontada para o norte magnético, uma declinação 14 graus. E aqui na carta náutica está mostrando que a declinação aqui é 0 grau e 40 minutos, em 1992. Aí tem uma correção de que não dá para ver direito aqui, não dá para ver direito, está meio inclinado, mas parece que é 8 minutos por ano. Tem uma carta de 1992. Se eu for fazer uma correção desses 8 minutos acrescentando por ano, com 0 grau 40 minutos, né, dessa declinação, essa declinação aqui, ó, esse ângulo aqui formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético, a declinação aqui para oeste, vê que está para a esquerda, está para oeste. Então o norte magnético da Terra nessa carta náutica está para cá, certo? E a declinação magnética tem que ser corrigida para o ano de 2021. Aí vai pegar 2021 menos 1992, vai ver quantos anos tem, multiplica por isso e soma para esse 0 grau e 40 minutos aqui. Transforma 40 minutos dividido por 60 e soma com 0 grau e soma com a multiplicação do número de ano aqui. Essa que é a matemática para corrigir a declinação magnética. É claro que se é para oeste e aqui está aumentando, aí vai aumentar ainda mais esse ângulo para cá ainda. Então a declinação magnética deve puxar para cá ainda mais, para a esquerda ainda, aumentando aqui esse valor aqui, porque o ano é de 92, eu vou puxar para 2021. Então esse aqui é o rumo magnético, certo? Isso aqui é o rumo magnético. Essa bolinha que vocês estão vendo aqui com esse traço é a posição do prático aqui, que tem que pegar o prático do navio para embarcar no navio. Esse é o posicionamento na carta náutica, dessa carta náutica, da posição do prático. Se eu quiser traçar o rumo do navio, então eu vou traçar uma linha aqui, ó, aqui do centro da rosa do vento, vou
puxar aqui, por exemplo, 50 graus aqui. Aí eu risco aqui com lápis 50 graus rumo verdadeiro. Então daqui para cá 50 graus. Rumo magnético vai ser daqui. Aí quando eu traçar aqui, ó, vou puxar em cima de 50 graus, certo? Aqui, com lápis. Aí vai bem aqui, vai dar menos de 40 graus aqui, porque o rumo magnético está para cá. Aí eu vou contar aqui 10, 20, 30, 40, 50 e poucos graus, que aqui é 60 já. Então 54 graus aqui, então aqui vai dar os 56 graus mais ou menos, 57 graus rumo magnético aqui. Se eu traçar rumo de 50 verdadeiro, vai dar 57 graus magnético aqui, que a linha do riscado do lápis vai passar por cima desse traço aqui, em cima desse e coincidir com esse daqui. Então esse é o meu rumo magnético, esse é meu rumo verdadeiro. Esse é meu rumo magnético, esse é meu rumo verdadeiro. Tá aqui, ó, uma parte mais, eu falei aqui que era 0 grau, não, é 6 graus e 40 minutos. Já nessa parte mais ampliada aqui, que eu não sabia desse detalhe aqui que eu fiz, que eu não tinha esquecido. E aqui no caso aqui, em vez de aumentar a declinação magnética, é para leste, que como é leste é a direita, então vai diminuir no caso. Então vai pegar de 92, pegar 2021, diminuir de 92, multiplicar por 8 e é leste. Então vai ser a correção para leste. Aí como é leste aqui é oeste, então nomes contrários subtrai. Então vou subtrair esse valor total que eu multipliquei pelo número de ano desses 40 minutos aqui. Então a correção vai ficar menos que 40 minutos. Então essa agulha aqui ela vai diminuir mais para cá ainda um pouco, que vai diminuir esses 40 minutos aqui, menos 8 minutos multiplicado pelo número de anos, que chega até 2021. Então é 6 graus aqui a declinação, ó. 6 graus a declinação, mais do que 6 graus. Aqui é 6 graus, é um pouco para cá, com relação ao norte verdadeiro. Desvio da agulha. Desvio da agulha eu já falei também naquele videozinho que eu passei para você, né, na aula anteriores aí. É o ângulo formado entre a direção do norte magnético e a direção do norte da agulha em um determinado local da superfície terrestre, em função da proa da embarcação. É contado para leste ou para oeste a partir da direção do norte magnético. O desvio da agulha em função dos rumos ou proas são apresentados em forma de gráfico ou tabela que recebe o nome de curva ou tabela de desvio da agulha. Quer dizer, esse desvio da agulha é aquele desvio que é provocado pelo magnetismo da embarcação com relação aos seus motores elétricos que tem, por exemplo, no navio. No caso no passadiço, são os motores do radar, dos equipamentos de navegação, vários equipamentos lá no passadiço, radar lá no Tijupá, e também dos motores que tem lá na praça de máquina, como gerador, motor de bomba, de combustível, motor de água, e etc. Forma um campo magnético, e o navio é todo de ferro. Também o costado do navio, todo o navio é todo de ferro. Então ele é um campo magnético flutuante, o navio. Então ele provoca esse desvio de agulha magnética. Então esse desvio de agulha magnética, quando o navio sai do estaleiro, ele é calculado lá, é feito na prática e promove esse Magnetic Compass Deviation Card. É um cartão de desvio da agulha magnética, dos desvios da agulha magnética. Então para cada proa do navio existe um desvio, então ela vai fazendo isso aqui, ó. Então o prático, que é chamado compensador da agulha magnética, ele é contratado pela empresa de navegação para fazer essa curva de desvio, porque ela é cobrada pela capitania dos portos. Todo navio tem que ter no passadiço a original dessa agulha magnética na antepara do navio, lá no passadiço. E atualizada, que ela é uma curva de desvio que tem data de validade. Então cada ano tem que estar lá trocando essa agulha magnética aqui, esse cartão de desvio, a informação do desvio da agulha, porque nela que faz a contabilização dos cálculos da variação total da agulha magnética com relação à declinação magnética. Então vai entrar aí no caso a declinação magnética e o desvio da agulha, como mostrando naquele vídeo anterior lá, em aula anterior. Então é daqui que se tira o desvio da agulha magnética, o desvio da agulha padrão, para somar com a declinação magnética da carta náutica ou subtrair, dependendo se for para leste ou para oeste. E para a direita aqui é para leste, aqui é o zero, e para a esquerda são desvio para oeste.
Então, dependendo da inclinação magnética, certo? Se for para leste e o desvio da agulha lá, a declinação magnética para oeste, no caso lá da carta náutica, aí você tem que subtrair leste e oeste, entendeu? Se for tudo para oeste, no caso, se a declinação magnética for para oeste e o desvio da agulha está para oeste, aí soma, que são o mesmo sinal. Então é assim que a matemática que é feita para calcular a variação total, para jogar em cima do rumo verdadeiro, para dar a proa da embarcação, no caso do RFB. Para mim navegar com RFB com o rumo da agulha padrão, eu tenho que somar ou subtrair desvio da agulha padrão da declinação magnética, que essa somatória se chama variação total. Aí joga em cima do rumo verdadeiro traçado na carta náutica. Aí você joga em cima do rumo verdadeiro e vai dar o rumo da agulha padrão, ou rumo da agulha magnética, que o pessoal tem o costume de falar, mas o certo é o rumo da agulha padrão, que é o rumo da agulha, do norte da agulha padrão, com o desvio. Rumo da embarcação, ângulo formado entre o norte da referência e a proa da embarcação. O rumo será verdadeiro se o norte da referência for o norte verdadeiro, será magnético se o rumo for o norte magnético, será da agulha se o norte for da agulha. Então existe 3 tipos de rumo, que nós já falamos já em aula anterior. É o rumo verdadeiro, o rumo magnético e o rumo da agulha, que se chama rumo da agulha padrão. Todos eles variam de 0 a 360 graus no sentido horário. Considerando as características de uma embarcação rápida de salvamento, acresce-se aos erros inerentes da agulha magnética a dificuldade de manutenção de uma proa constante quando navegando em alta velocidade em mar grosso, o que afeta sobremaneira, por exemplo, durante a execução de um padrão de busca, que em regra demanda uma navegação acurada. Quer dizer, se você for atrás de um homem ao mar, caiu um homem ao mar, arriar o bote de resgate e for navegar numa água inóspita, com mau tempo, o FRB ele não vai conseguir manter aquela proa como se eu estivesse navegando no mar calmo. Aí no mar calmo você consegue, o timoneiro, que é bom no timão, ele consegue marcar assim, marcar a proa fixa, né, naquele local que ele está querendo ir, onde está o náufrago. Mas com relação ao mar agitado, dificilmente ele consegue manter aquela proa. Então ele fica querendo manter aquela proa de acordo com o que foi pedido pelo líder da equipe. Olha, o rumo tem que ser 120, consegue manter aí ele fica 120, 130, 140 variando, para ver se deixa no meio 120. Então a proa da embarcação fica o tempo todo fazendo essa variação. Então em condições de mar grosso é mais difícil navegar com agulha magnética, porque ela fica balançando muito, né? Já por exemplo, no navio, o rumo verdadeiro e o rumo verdadeiro que é jogado na agulha giroscópica do navio já é mais consistente, porque a agulha giroscópica, o motor elétrico, ela não tem muita variação conforme o balanço do navio. Mas já na agulha magnética não, porque ela está dentro do compartimento que tem esse tipo de líquido especial, né? Que é um tipo de água lá, um tipo de água que é tipo mineral, que é misturado com álcool etílico, para poder não ter o congelamento do material. Então essa agulha ela sofre muita variação de balanço, então ela fica o tempo todo mudando de rumo para um lado para o outro, que é difícil às vezes do timoneiro manter a proa da embarcação. Um rádio VHF portátil não faz parte do aparelhamento da FRB, devendo ser levado para a embarcação de salvamento antes do início da faina. Quer dizer, esse rádio VHF portátil que fica no passadiço do navio, eles são guardados nas anteparas, não é suporte, são de cor laranja ou amarelo, porque todo material de cor laranja ou amarelo significa que ele faz parte de situação de emergência. Então, existe 3 rádios VHF lá que é para ser usado em situação de emergência, VHF portátil. Então, um desses é levado para o FRB e o outro fica como passadiço com o comandante, porque ele que é o líder da operação de resgate, na hora que for para trás do homem ao mar. Caiu o homem ao mar, situação de naufrágio, de náufrago na água. Então arreia o pote de resgate, o FRB, e leva um VHF portátil. Então tem que ter um rádio desse aqui, ó, desse de cor amarela, para fazer a comunicação entre o RFB e o navio onde está fazendo a operação de resgate do náufrago. O equipamento VHF portátil deve permitir seu transporte sem necessidade de ser carregado nas mãos de seus operadores. Deve ser à prova d'água e capaz de ser usado na sinalização para a comunicação entre a embarcação de sobrevivência e a embarcação de salvamento. Embora não seja mandatório, é conveniente que as embarcações de salvamento venham equipadas com equipamento VHF fixo,
a exemplo das embarcações salva-vidas. O VHF tem que ser capaz de operar na frequência 156,8 MHz, VHF canal 16, e em pelo menos um canal adicional. Segundo os padrões mínimos estabelecidos pela IMO, o VHF deve estar operacional em até 5 segundos após ter sido ligado, e a sua fonte de energia deve ter capacidade de carga para 8 horas de operação. Quer dizer, o VHF, de acordo com a IMO, né, e também pela convenção SOLAS, deve ter mínimo de 8 horas de carga para trabalhar na operação de resgate de náufrago. E também tem que ter uns 5 segundos para ser ligado. Quando você dá o on, mas hoje em dia os VHF, você apertou no botão, ele já está ligado, né? E outra coisa, não tem que ter lá na embarcação de sobrevivência, tem que estar equipado com VHF fixo. Porque a maioria das embarcações de balsa e baleeira que tem a bordo do navio não tem equipamento VHF fixo, né? A não ser que o SOLAS venha, em regras futuras, ou uma emenda do SOLAS, venha dizer que toda a embarcação de salva-vida, que no caso são as baleeiras, tem que estar com equipamento VHF fixo. Porque já tem no passadiço esses VHF portátil aqui, que é justamente para isso, para situação de sobrevivência, né? Para levar para a embarcação de sobrevivência ou para o FRB, caso for fazer resgate de algum tripulante ou alguma pessoa que caiu na água lá, algum náufrago. Como equipamento adicional, a embarcação de salvamento pode ser dotada com GPS, radar e etc. Mas é difícil ter uma embarcação FRB com isso. Não é que é obrigatório de acordo com o SOLAS ou a IMO, ou mesmo, né, outra, como por exemplo aqui outras convenções, outros códigos, tem que ter GPS. No caso, o navio, às vezes tem um GPS portátil, né, que a empresa bota lá no navio, para efeito, por exemplo, se for usar o FRB, aí o comandante dá para o operador, para o líder da operação de resgate, do bote de resgate, entrega o GPS portátil, né, e ele leva para o RFB e faça a navegação também com a ajuda do GPS lá, para poder ver se encontra melhor onde é que está localizado o náufrago. E radar, nenhuma embarcação de salvamento, nem RFB tem. Dificilmente tem, isso aqui não tem. Todas as eras que eu passei lá, todos os navios, anos de maré mercante, nenhuma embarcação de sobrevivência ou salvamento tem radar. Mas o GPS tem a bordo, que eu sei que tem a bordo, todos os navios têm GPS portátil, manual, pode ser levado para a embarcação do FRB ou da baleeira. Ele está aqui, isso aqui é no caso usado nessas lanchas voadeira, né, essas lanchas de recreio. Isso aqui já é um radar junto com o GPS, já tudo acoplado, né, um radar junto com o GPS, tudo acoplado, um radar portátil aí, fixo na embarcação. Isso aqui já é um GPS manual que eu estou falando, que tem a bordo do navio. Isso aqui é o carregador dele, onde ele fica aqui, o fio. Aí ele está aqui, o GPS aqui e tal, ele liga, tudo aí leva lá para o RFRB ou para a baleeira. Equipamento de segurança, né, que tem que ter no FRB, isso aqui tem que ter. E na baleeira também, né, embarcação de sobrevivência. Pirotécnicos e fumígeno. Então isso aqui é um fumígeno de fumaça de cor laranja, né? Esse aqui é o pirotécnico, né? O foguete manual, foguete manual de faixa vermelho. Foguete manual de faixa vermelho. Desculpa, isso aqui é o foguete manual de paraquedas vermelho. Foguete manual de paraquedas vermelha. E aqui que é o facho luminoso de cor vermelha. Facho manual cor vermelha. Facho manual pirotécnico cor vermelha. E aqui é o facho pirotécnico paraquedas. E aqui é o fumígeno. Um jato elétrico lanterna à prova d'água adequado para a sinalização Morse com jogo de pilhas sobressalentes e uma lâmpada sobressalente contidas em recipiente de prova d'água. Então tem que ter nas embarcações de sobrevivência ou salvamento, que é o FRB, essa lanterna aqui, o flashlight que chama lá a bordo. E aqui é um apito também, né? Acoplado, amarrado aqui na lanterna. E ela é a prova d'água, e aqui em cima esse liga-desliga também tem um botão de Morse. Você pode fazer código Morse aqui com ela aqui. E aqui são as duas pilhas sobressalentes. A embarcação tem que ter flashlight, um jato elétrico chamado aqui, com as pilhas sobressalentes. E o apito, um espelho radiográfico.
Esse espelho heliográfico tem na embarcação de sobrevivência, também tem no bote FRB. É para fazer a comunicação tipo pedido de socorro código Morse. Você aponta na direção do sol, né? Então ele reflete a luz do sol. Aí você faz o código Morse, né, movimentando o espelho, que ele tem um furo aqui no meio, porque por trás desse adesivo aqui, que fala sobre as características do material e do fornecedor, você pode tirar o adesivo, tem um buraco aqui, que é para ocular, para você botar no olho ele, direcionar na direção do sol e fazer isso, movimentar ele, fazer ângulo. Quando você faz um ângulo na direção do objeto que você está querendo mostrar para ele que você está fazendo mostra, você movimentando, você pode fazer. Tem que ter prática para fazer isso, muita prática, né? Para você fazer como se fosse aqui o flashlight aqui jogando luz de Morse. Então, o espelho heliográfico é a mesma coisa, para jogar Morse. Um holofote que possa iluminar à noite é um objeto com cor clara de 18 metros de largura a uma distância de 180 metros, que possa funcionar sem interrupção por no mínimo 3 horas. Esse tipo de holofote manual aqui, que a gente chama também de holofote de busca, está lá na FRB. Tem na baleeira também, na balsa de sobrevivência, ou embarcação de sobrevivência, e no FRB. E esse aqui também tem o sinalizador Morse também. E tem mais potência do que a lanterna, claro, né? Então esse daqui que você faz a iluminação noturna nele, aí vai focar no colete de salva-vida do homem, do náufrago, e aquelas fitas refletoras vai aparecer com isso aqui, né? Com o holofote de busca. Um refletor radar. A gente chama isso de refletor radar porque ele é colocado nas embarcações, por exemplo. Pode ser colocado na balsa inflável, no teto, ou na baleeira. Esse aqui pode ser colocado na baleeira, esse aqui na balsa inflável, para refletir a onda do radar e tornar a embarcação que está servindo de naufrágio, né? Que contém os náufragos, para ser mais posicionada e mais verificada pelo radar da embarcação de busca e salvamento. Por exemplo, o RFB ele não tem radar, mas o navio onde foi descido o RFB, ele tem radar banda X e banda S. Então, com esse refletor radar na embarcação, por exemplo, uma baleeira, que é uma embarcação de sobrevivência, içado, então a baleeira vai ficar mais nítida no radar, vai aparecer mais no prompt do radar, na tela do radar, com esse refletor radar. Então é para isso que serve esse refletor. É para refletir as ondas eletromagnéticas que bate aqui nessa parte de metal, fazendo um ângulo de 90 graus. Então aumenta como se fosse uma reflexão da onda. Uma reflexão da onda e aumentar a potência da onda eletromagnética quando bate aqui nessa superfície angular. Então isso aqui se torna assim mais nítido na tela do radar, o prompt de onde está mostrando a reflexão dessa onda. Quer dizer, então lá na baleeira, em vez de ficar só aquele sinalzinho fraco, que a baleeira ela é um material que não reflete muito a onda eletromagnética, mas com o refletor radar vai aparecer mais na tela do radar, certo? Acho que deu para entender essa parte aí que é meio complexa de explicar sem mostrar um radar para vocês aí. Como é que fica um sinal de um equipamento como o refletor radar instalado numa baleeira, como ele é refletido na tela do radar lá, que é uma parte mais prática no caso. Isso é bom para ver lá no simulador daí da escola, lá do SEABA, lá atrás no simulador de manobra lá. As recomendações no sentido de se levar para bordo de uma embarcação rápida de salvamento, um transponde radar, SART e uma IPIRB. Tudo bem, isso aí não está escrito lá no SOLAS nem em outra convenção que é obrigatório ter, mas há uma recomendação no sentido de levar. Vai depender de quem? Do comandante do navio. Porque o SART, o EPIRB, é do navio, não é do bote inflável, ou não é da embarcação de salvamento, nem embarcação de sobrevivência. O SART é levado para a embarcação de sobrevivência, que é a baleeira, e a IPIRB, quando o navio está indo para o fundo. Certo? Então, esses equipamentos estão a bordo do navio para ser usado na situação de abandono, não na operação de salvamento.
de busca e salvamento, na operação de abandono do navio, porque ele vai servir para emitir o sinal para o satélite para dizer onde é que está as baleeiras, a embarcação de sobrevivência com a tripulação do navio que foi para o fundo. É o EPIRB para mandar para o satélite. E o SAT é para posicionar com relação ao radar banda X de uma embarcação que vem buscar resgate, o Search and Rescue, ou helicóptero de Search and Rescue, ou outro navio, ou outra embarcação que vier fazer a operação de busca e tiver um radar banda X, esse SAT que emite ondas eletromagnéticas, que vai ser como se fosse aqui esse cara aqui, mas só que ele emite onda eletromagnética feita pelo próprio equipamento. E vai acionar na tela do radar banda X vários pontos dizendo a localização de baleeira. Mas se você levar para o bote de resgate e salvamento, um SART, ele vai ser melhor localizado pelo navio de resgate, o bote de busca de salvamento rápido. E a EPIRB é para localizar o bote de salvamento rápido pelo satélite. Quer dizer, não é muito interessante levar a EPIRB, porque se você levar a EPIRB, você vai tirar cada navio da maré mercante, só tem um EPIRB. Se você der um EPIRB para operação de busca, um bote de resgate, você vai perder o EPIRB. Se acontecer algum imprevisto, que o navio venha acontecer algum sinistro, e o navio for para o fundo e ficar sem a sua EPIRB, porque o EPIRB está no bote de resgate. Então, eu, como comandante do navio, eu não ia dar EPIRB para o bote de salvamento levar, né, o líder da operação de salvamento no bote do FRB levar o EPIRB, não, porque EPIRB é do navio, certo? Só se fosse no caso de todo mundo abandonar o navio e ir para a baleeira, aí sim, tem que levar para a baleeira o EPIRB. Mas o SART, como tem dois a bordo, certo? A baleeira número 1, baleeira 2, e fica no passadiço, eu poderia ceder um SART desse só para me acompanhar a operação do bote de salvamento. Quer dizer, aciona o SART lá no FRB, aí vai atrás do náufrago, aí eu estou acompanhando aqui no radar banda X toda a movimentação do bote de resgate à noite, no caso na parte noturna seria melhor ainda, a movimentação no radar, eu fico acompanhando o tempo todo o bote de resgate, para onde ele que está indo, e também falando pelo rádio que rumo que ele deve tomar para ir buscar o náufrago ou os náufragos. Então seria uma boa operação com relação à parte noturna, usar somente o SART e nunca usar o EPIRB, porque o EPIRB, o navio vai ficar sem o EPIRB, e é usado só geralmente na situação de abandono real, o EPIRB aqui, situação de emergência real. Então está aqui o SART, né? O equipamento SART, que é esse aqui, o SART, certo? E aqui nosso EPIRB lá do navio, que ele é usado, porque essa antena aqui é que comunica com o satélite lá. Aí faz a ligação aqui nele, aqui em cima, né? Tira esse lacre aqui e você aciona o botão aqui para poder ele operar. Então quando ele cai na água, automaticamente a água aqui aciona ele automaticamente quando ele cai na água. E aqui tem uma luz estroboscópica que ele fica piscando o tempo todo. Já esse aqui ele emite sinal de onda eletromagnética para a antena do radar banda X, que é captado o sinal dele. Equipamento de emergência. Equipamento portátil de extinção de incêndio de um tipo aprovado, adequado para apagar incêndio em óleo. Se toda embarcação, seja ela FRB ou baleeira, embarcação de sobrevivência, tem um motor, que é para poder se afastar do navio, e o outro é para resgatar náufrago. Tem que ter um extintor desse aqui, de 2 kg de CO2, que é para apagar incêndio no motor, né? Porque o motor é óleo diesel, né? O motor a gasolina, sei lá, dependendo de que tipo que seja o motor da embarcação FRB ou de sobrevivência. Então esse motor pode pegar fogo, tem óleo, né? Trabalha com óleo, com gasolina, etc. E você tem que ter um extintor para apagar o incêndio na parte elétrica do motor, ou na parte elétrica da instalação, da luz de navegação do FRB ou luz de navegação da baleeira. Você também pode ter um curto-circuito lá, tem bateria, né? Toda bateria também tem um problema tem ligação elétrica, então você tem que ter um extintor para apagar o incêndio. O uso do aparelho de extintor de incêndio. Em regra, os tipos prováveis de incêndios em embarcação rápida de salvamento são os que correm no motor, ou sem compartimento, e nos componentes elétricos, como eu falei, né? Em um FRB, as classes de incêndio predominantes são as classes B e C. B, como vocês sabem, lá pelo curso do ECIA, né? Especial de combate avançado, especial de combate a incêndio avançado, classe B é óleo de combustível, incêndio em óleo de combustível, e C é incêndio em equipamentos elétricos.
Está aqui as classes de incêndio predominantes, são classe A, combustíveis sólidos, madeira e etc. Líquidos inflamáveis, diesel, gasolina, MF380 e etc. Materiais elétricos e 3 metais de combustíveis, que no caso lá no FRB não é o caso. Então no caso do FRB, o incêndio, o extintor de incêndio aqui, ele tem que ser do tipo B e C. B, líquido inflamável, C, materiais elétricos. Então com isso, meus irmãos, terminamos aqui a aula de número 8, uma aula muito rápida, de 35 minutos. Obrigado. Vamos até a próxima.